A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Piracicaba. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo e depois de iniciar o Brasileirão, né, seriado Brasileirão, o campeonato que todo mundo esperava e o campeonato preferido, né, porque o estadual só vale para quem ganha, né, para quem perde não vale nada. Mas hoje a gente está recebendo um convidado especial aqui, é o Felipe, ele é diretor de comunicação da Atlética Tubarões aqui da Unimep. E ele veio conversar um pouco com a gente sobre a Atlética e veio também comentar junto com a gente essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, então, Felipe, você participou dessa reestruturação da Atlética que teve agora esse ano, né? No ano passado, esse ano. Como que foi fazer parte desse processo? Então, na verdade, a Atlética ela já tem desde 2013. O Luiz, em entrevista aqui para a TV Unimep semana passada, comentou. E aí, em agosto do ano passado, no meio do ano passado, mais ou menos, o presidente ele falou, não, vamos levantar a Atlética, vamos formar uma equipe e vamos fazer acontecer. E aí eu tô desde o começo como na parte da comunicação e tal, não somente eu, tem mais um amigo meu também, que ele está na diretoria de comunicação. E aí a gente foi passo a passo, pouco a pouco, trabalhando, não só na parte da comunicação, mas todo mundo está muito unido, ajudando no que precisa. E estamos aí. Conseguimos conquistar o Interpira esse ano pela primeira vez. E está acontecendo. Uhum. E como que quais as ações que vocês fazem com relação à comunicação para promover a Atlética? Então, a parte da comunicação, cara, assim, o principal é a página, né? A página no Facebook. E então a gente deu uma reestruturada na página, né? Para conseguir mais alcance, e através da página a gente divulga todas as ações da Atlética, não somente a parte esportiva. Por exemplo, a gente divulga a venda dos nossos kits, né, que é para ajudar no nosso orçamento, inclusive essa camiseta que eu estou aqui faz parte do kit. E então a gente usa a página para divulgar num todo, assim, né, não somente o esporte, mas num todo. Os eventos que a gente faz, as festas, que serve também para arrecadar dinheiro para a Atlética. Então, a parte da comunicação, a gente não trabalha só com o esporte, mas a Atlética como um todo, para divulgar seletiva, enfim, tudo. É mais no Facebook mesmo, na internet. E aí a gente tem a comunicação aqui na faculdade também, né? Que aí é a comunicação que parte do boca a boca, assim, né? Do pessoal que faz parte da Atlética. A gente... todo mundo divulgando nas salas e tal, e assim vai. E agora tem a comunicação da TV Unimep também, segundo programa, já. Verdade, segunda vez já. E também a gente tem uma conta no Instagram também, Atlética Unimep Tubarões. E só para o nosso público ficar sabendo, que time você torce? Sou corintiano. Vou representar o Corinthians aqui hoje, né? Mas vamos começar então falando do Campeonato Brasileiro, vamos começar falando do Corinthians então, né, já que é o time do Felipe aqui, empatou com a Chapecoense depois de ganhar o Campeonato Paulista. Decepcionou um pouco, assim, mas melhor a gente pensar que foi pelo desgaste físico também, o time jogou no meio da semana lá no Chile, enfim, veio de um título também, né, e acho que é um pouco normal entre aspas, o time dá uma relaxada. Mas vamos esperar, né? Primeira rodada é muito cedo ainda para tomar alguma... É muito cedo para falar qualquer coisa, mas eu acho que é até bom pro Corinthians esse empate aí, porque é um pouco de um choque de realidade. Porque mesmo com o Campeonato Paulista, com a conquista do Campeonato Paulista, a gente sempre falou que o Corinthians não tem grande elenco e que o ano não vai ser fácil pro Corinthians. E a gente sabe, né, Campeonato Brasileiro, pontos corridos, é muito diferente do Paulista, que é mata-mata. Então é bom também para a torcida já se preparar e esperar, né? Um campeonato bem longo. A gente vê times que começam
arrasadores assim, e depois decaem impressionantemente. Ano passado. Exatamente. Então a gente O Inter também, né? Ano passado, nas Nossa, primeiras até rodadas, no primeiro, começou bem. primeiro turno tava lá em cima, né? O Inter sempre favorito, né? E até, Felipe, é bom que você falou, até reforça o que a gente vem falando nos últimos programas dessa questão, até do esquema tático do Corinthians, de como o Carrilho tá arrumando o time, que o Corinthians, ele se preocupa mais com a defesa, né? A defesa é bem forte e o Corinthians joga por um lance, por um contra-ataque, por um gol. É como você disse, o que importa é os 3 pontos, vai fazer show, né? Exato. O Carille, ele trabalhou com o Tite, ele trabalhava a defesa do Corinthians, ele treinava a defesa, então é a especialidade dele, né? E vamos ver, assim, né, como vai se comportar no Brasileiro. Mas eu, como acho que todo o resto da torcida do Corinthians, a gente espera que o time não esqueça a Sul-Americana nem o Brasileiro, disputar os dois com força máxima, porque a Sul-Americana, caso venha a ganhar, vai ser um título inédito, né? Quem não gosta de ganhar um título inédito, e dá a classificação para a Libertadores, né? Talvez é um caminho até mais curto, mais fácil do que entrar no G6 agora, né? Do Brasileiro. Mas enfim, força máxima nos dois. E essa Sul-Americana, querendo ou não, se o Corinthians ganha, é mais uma taça no ano, né? Para um time que ninguém tava dando acreditando, nada, assim. É verdade. Então seria uma outra taça. E é o que a gente tava falando antes do programa aí sobre o Paulista, a importância, né? Pro Carrilli, principalmente. Que o Paulista acho que foi mais importante para ele do que pro próprio Corinthians. Para ele conseguir ter essa continuidade. É um técnico que quando assumiu o Corinthians, já assume sendo questionado, né? A mesma situação difícil com o Eduardo Batista, só que a diferença é que ele ganhou o campeonato. Então agora acho que ele vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar aí até o fim do ano. E até a gente tinha comentado, falando um pouco do brasileiro em si, acho que o Corinthians vai ter uma vantagem, entre aspas, por conta dessa Libertadores, né, com essa duração até o final do ano, quase acompanhando o Campeonato Brasileiro. Então, assim, alguns times, pelo menos os considerados favoritos, né, o que as potências hoje, a gente pode dizer assim, a maioria deles estão na Libertadores, né, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, né? Atlético Mineiro. Talvez se eles consigam ir adiante na Libertadores, talvez esqueça um pouco do Campeonato Brasileiro. É verdade. Acaba ficando em segundo plano. É que ainda é um pouco difícil disso acontecer, porque como a gente sabe como funciona a Libertadores, a Conmebol faz de tudo para os times brasileiros irem saindo, né? Então eu acredito que até as fases mais avançadas da Libertadores, muitos desses times caiam e vão querer engolir o brasileiro, né? A Copa do Brasil, né? Quem sai da Libertadores ainda tá na Copa do Brasil. Os times brasileiros saem da Libertadores ou na bola ou no apita. Né? É verdade. Os juízes colaboram para isso. Vamos falar do Palmeiras, né, que é o atual campeão brasileiro, que tá voltando para defender o título com técnico velho novo. Várias coincidências, diga-se de passagem. Meteu 4-0 em cima do Vasco. E o pessoal já tá fazendo contagem regressiva do rebaixamento do Vasco. Coitado do Vasco. O Vasco é um coitado, né? Essa é a palavra, porque... Não, mas algum problema ali no Vasco, porque o Vasco sempre foi um time grande, assim, alguma coisa tá acontecendo. Com certeza deve ser algo relacionado à diretoria, gestão, porque não é possível que um clube com tanta tradição como o Vasco... Mas eu acho que o elenco do Vasco também, minha opinião, não ajuda em nada também. Eu assisti o jogo ontem contra o Vasco e Palmeiras. O elenco do Vasco, assim, limitadíssimo. É o Neném, mas mais ou menos. Limitadíssimo, assim. Então, acho que não é só político o problema, não. O Vasco tem um time, assim, que não dá pra... E é complicado, né? Porque é um time que, nos últimos anos aí, é um ano na Série A, um ano na Série B, um ano na Série A, um ano na Série B. O que prejudica é o time em vários aspectos. E dinheiro que não entra. Exato. E daí o time vai virando uma bola de neve. É o que os times do interior sofrem, né? Exato. A gente fala do Paulista, porque é tão difícil um time do interior ganhar. Porque eles não têm dinheiro. Tipo, jogam, ficam... A própria Ponte, né? A própria Ponte Preta, assim... Do interior é o clube que, sei lá, atualmente pelo menos tem mais destaque no cenário nacional.
desmanche. O Potker já saiu, o Cleison tá vindo pro Corinthians, enfim. 2 jogadores que, no Paulista... Essenciais, né? Essenciais, então é difícil. Difícil. Eu acho que o problema do Vasco também um pouco é isso, sabe? Ele não conseguiu se recuperar desde o primeiro rebaixamento, já não conseguiu se recuperar mais. Diferente do que o Corinthians passou quando caiu, o Palmeiras teve que tomar um segundo rebaixamento para começar a se reestruturar e agora quase sofreu o terceiro. Quase sofreu o terceiro. Quase. E conseguiu se reestruturar. Então eu acho que teoricamente é o que falta pro Vasco, né? Mas voltando a falar do Palmeiras... Vocês estão felizes? É um déjà vu? Acho que eu já vi. Cuca, por mais que tenham vários defensores do Nossa, Eduardo Batista... Cola. Por mais que tenham defensores do Eduardo Batista, aí, não tem comparação o trabalho dos 2 técnicos. Em um jogo, teve uma semana para treinar o time, que apesar de ser o mesmo time, não é o mesmo time, porque tem bastante peças novas. Então, com uma semana, o time já jogou muito diferente do que vinha jogando. Muito diferente. Palmeiras, o pessoal fala, mas é o Vasco, o time que tá mal, o time de Série B, que não sei o quê. Mas não tem, é muito diferente do que o Palmeiras jogando. O Palmeiras jogava e não convencia, sofria para ganhar os jogos. Mas é esquema tático ou boicote ao técnico? Aí que eu fico... Será que os jogadores não rendiam de propósito ou porque eles estavam em posições erradas? Eu não sei. E aí é isso que eu queria entender. Eu acho um pouco dos dois. Eu acho que é mais esquema tático, porque o que eu vi em alguns jogos do Palmeiras, por exemplo, é que o time do Palmeiras não deixava de correr. Porque, por exemplo, teve jogos da Libertadores que empatou no último minuto, venceu no último minuto. Time guerreiro, né? Um time guerreiro que corria. Tipo, não é um time que estava andando em campo. E com o Cuca ele já sabe, o pessoal já sabe jogar. Teve uma aproximação maior dos jogadores, o toque de bola, a transição de bola estava melhor. A bola chegou no Borja, tanto que ele fez gol. Então, é uma coisa que não estava acontecendo. O pessoal estava metendo um pau no Borja, mas a bola não chegava nele. O que é uma coisa que mudou. O Tietê voltou a jogar, começou aquela troca com o Jean de novo, que é uma coisa que vinha dando certo. Então, o técnico, é uma coisa que eu acho que o Cuca enxerga muito bem. Ele vê as necessidades do time, às vezes o time não entra bem e ele faz mudanças que surtem efeitos no time. Então eu acho que é uma grande qualidade do Cuca assim, em relação ao Eduardo Batista. O Eduardo Batista, quando fazia substituições, era 6 por meia dúzia, você tirava um atacante e botava outro, e o time não conseguia render, né? Eu acho que a conduta do Cuca, assim, também com os jogadores, também influencia muito dentro de campo. Eu vi uma entrevista dele, a coletiva depois do jogo, ele falou que, assim, independente do desempenho do Borja durante o jogo, ele ia deixar o cara até o final do jogo. Ou seja, acho que depende muito de como o técnico lida com o jogador, né? Deixa o cara mais à vontade em campo e tal. Então acho que o Cuca Enquanto o Eduardo Batista, no último jogo dele, ele foi lá, todo mundo questionou ele por causa do Borja, o que ele fez? Sacou o Borja. Daí ele já se queima com diretoria, com o jogador. E ele queima o próprio jogador com a torcida. Exatamente, também, né? Então é um cara que... É um cara novo, tá? Viu? E foi a maior contratação do Palmeiras esse ano. Assim, a mais cara que foi buscar a torcida. Quantos mil torcedores foram buscar É um cara que tem que dar certo, entendeu? Então é meio um tiro no pé o técnico ir contra isso. Lógico, né? Tudo tem limite. Se não vai mesmo, não tem o que fazer. Mas o técnico indo contra isso ou querendo jogar nas costas do jogador numa culpa que não é só dele, que talvez seja do próprio treinador, na forma que ele mexe no time, é complicado. Acho que agora a gente vai conhecer a verdadeira força desse elenco. Desse elenco do Palmeiras. E aquele negócio, se não der certo com o Cuca, aí... Tem alguma coisa errada. Complicou mesmo, porque que outro técnico poderia vir pro lugar do Cuca? Porque, na minha visão hoje no Brasil, os melhores técnicos são Tite, que está na seleção brasileira, e depois o Cuca, que é o atual campeão brasileiro. Depois deles, eu não sei quem poderia dar jeito nesse time do Palmeiras, entendeu? Então, tem que dar certo com o Cuca. Se não der certo, a coisa vai bananar. Vai virar o São Paulo. Estamos falando de São Paulo, já que você tocou no assunto. São Paulo perdeu do Cruzeiro de 1-0. Jogando fora de casa, jogando lá no Mineirão, 1-0.
duro de assistir. Tá, difícil. Nossa. Não perdeu assim, nossa, que derrota. Não, 1-0 fora de casa. Tava péssimo também. Nossa, Foi um jogo ruim, horroroso. foi um jogo feio. Foi. Mas o São Paulo aí, mais uma vez, depois de 3 eliminações, já começa o brasileiro com derrota. Depois de treinar quantos dias, né? Não tô disputando nada. E já até começaram a questionar o Rogério Ceni. Por incrível que pareça. Pela primeira vez, desde que... depois de todos esses revés do... Depois dessa tri-eliminação, né? Vocês não se gabam, mas vocês não podem esquecer que o... Verdade. Você não pode esquecer que o São Paulo já tem um título esse ano, né? Que é a Florida Cup lá, né? No começo do ano. Título. Sacanagem isso daí. A taça Mickey de futebol. Florida Cup, não, pô. Mas pelo menos é um torneio, né? Nossa. Essa é a decadência. Aí você vê a fase do time, né? Quem que tá se apequenando ali agora? Mas o São Paulo é o que a gente até já conversou várias vezes aqui, não dá pra entender. Acho que o Rogério Ceni falou, beleza, ele precisa de tempo de trabalho, só que pela nossa cultura, o técnico tem todo esse tempo. Não, é porque é o Rogério Ceni, né? É o Rogério Ceni. Nenhum técnico ficaria até agora. E você agora. acha que ele vai pedir a conta ou não tem coragem de peitar e mandar ele embora? Eu acho que ele não pede a conta nem a pau, porque eu li um tempo atrás uma notícia falando que, um artigo, né? Falando que ele é muito orgulhoso. Então mesmo quando ele perde, na própria derrota, ele não assume, ele falou que estava tudo bem, que e eu acho que o time jogou desde mal. Quando ele era jogador, se ele assim. tomava frango, E eu acho que isso é um grande problema para um cara que se torna técnico. Sim. Quando ele não... Porque ele, se tem uma coisa errada, eu acho que o técnico tem que puxar para ele a responsabilidade e tirar dos jogadores. Exato. Senão ele vai se queimar com o grupo. Então, talvez até isso possa estar acontecendo já e a gente não sabe? O grupo já está começando a queimar o pé com o Rogério Ceni. Porque, a gente analisar alguns nomes do São Paulo, tem um elenco muito bom. Tem jogadores que eu gostaria que tivessem no Palmeiras. Rodrigo Caio na zaga é um grande zagueiro, eu gostaria que... Lucas Prato. Cueva, que tá jogando muito, uma surpresa, né? Veio pro Brasil assim, ninguém conhecia. E joga muito. Então, tem jogadores muito bons, assim, que poderiam... Se destacam, né? Não sei. Que ou individualmente ou no coletivo mesmo, poderiam fazer alguma diferença. E não acontece em São Paulo. É que nem a gente falou, é que o Cruzeiro também tá mal. Mas o jogo do São Paulo contra o Cruzeiro foi muito feio. O São Paulo foi muito ruim. É que só foi um jogo equilibrado porque o Cruzeiro também estava muito ruim. É que o Cruzeiro estava com alguns desfalques, né? Mas não estava com força máxima, mas não. Mas se o Cruzeiro tivesse um pouquinho melhor, teria engolido o São Paulo. Porque o São Paulo tava... E o Cruzeiro só fez um gol num vacilo enorme da zaga do São Paulo. Sim. Do Michael, né? Um gol que até foi questionado com aquela questão de o Gandula jogou a bola, não jogou. O Michael ficou lá brigando, deu chutão pra frente e o Cruzeiro... Uma vez o Michael aí prejudicando. God of Zaga. Então, até uma curiosidade essa questão de elenco, de jogadores. A gente sabe que o ego dos jogadores às vezes é um problema. A equipe do Cruzeiro também há boatos que enfrenta essa questão, porque o Fábio, depois de muito tempo de lesionado, voltou pro gol agora, e tem um grupo de jogadores do Cruzeiro que não queria que ele retornasse, que o goleiro fosse mantido, o goleiro reserva. Então tem um grupo assim, pró-Fábio e contra Fábio. Então, é complicado essa questão do cara ser ídolo, do cara ter uma... já tem bastante tempo de clube e tal, identificação com a torcida, é complicado isso, bem complicado, né? E o Fábio voltou nesse último jogo do Cruzeiro, agora vamos ver. E o Fábio jogou bem, fez algumas defesas importantes no jogo, assim, não teve tanta coisa pra defender, mas muito difícil. quando ele participou do jogo, ele foi bem. A mesma coisa do Jailson, não deixar o Fernando Praz voltar pro gol, né? Foi mais ou menos isso que tá acontecendo no Cruzeiro, e daí agora os dois principais, o Rafael Moura e eu acabei de esquecer o nome do outro jogador do Cruzeiro, Thiago Neves, os dois principais aí contundidos também. O São Paulo ganhou uma boquinha e perdeu mesmo assim. Essa questão do goleiro que você falou, em vez do reserva ter a humildade, uma coisa que eu achei, o Gelson foi muito inteligente deixando o Praz ser titular, não arrumando uma confusão por isso. Porque ele foi o goleiro campeão do Palmeiras,
virou ídolo da torcida do Palmeiras, é um cara que já tem uma certa idade. Talvez se ele, por exemplo, entrasse como titular do Palmeiras e fizesse uma temporada ruim, talvez o Palmeiras ia mandar ele embora em algum momento e a carreira dele acabou, porque ele não é um cara novo mais. Agora ele fica lá na reserva do prazo, quando puder ele joga e vai encerrar a carreira no Palmeiras provavelmente. Entendeu? Então ele foi muito inteligente. É verdade. E a torcida confia nele, né? Exatamente. Quando precisar. Não é igual o Denis, né, coitado? Não, desculpa, hoje eu tô... Parece que tô malhando Judas. Na Semana Santa. Tô falando mal do São Paulo. Mas é verdade, tem uma dó do Denis, coitado. Nunca teve oportunidade de São Paulo. Quando teve, foi queimado. Sim. E aproveitando, falando no goleiro de São Paulo, o Renan, ele jogou bem esse jogo também, apesar do gol, mas que foi mais culpa da defesa do que dele, não tinha o que ele fazer. Mas ele também jogou bem. O problema do Renan é que ele não é regular, né? Tem alguns... Ele faz uns jogos... O São Paulo tem um problema no gol que é impressionante. Um pouco, aliás, muita culpa do Rogério, né? Porque ele ficou esse tempo todo, não dava chance pra ninguém. E eu sempre falo, porque quando teve uma época que o Rogério se lesionou, ele ficou um tempo afastado e o Denis entrou. E o Denis entrou muito bem no lugar dele. Ele fazia defesas boas, jogos muito bons. E aí, depois que o Rogério se aposentou, o Denis ficou, né? Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão e não conseguiu manter o nível, né? E com relação ao Rogério, eu acho que, a não ser que a torcida faça uma pressão muito grande, eu acho que ele não vai ser mandado embora. A não ser que aconteça vários desastres atrás de desastre, ele não vai ser mandado embora. Acho que o próximo desastre que acontecer com o São Paulo é ser rebaixado, porque não tem o que de pior acontecer com o São Paulo esse ano. Então, eu acho que se, por exemplo, toma uma goleada num clássico contra o Palmeiras, contra um Corinthians... Eu acho que nem em clássico, viu? Em clássico ainda vai, mas se for tipo uma goleada do Vasco, por exemplo, aí já é complicado. Mas a situação complicada. Então, de São Paulo. é difícil saber, porque assim, o Rogério Ceni era inquestionável. Até então, todos os comentaristas falam, não, o Rogério Ceni vai trabalhar tranquilo até o fim do ano, vai ter um ano aí. Só que ninguém esperava também que o São Paulo ia ser eliminado 3 eliminações em sequência, assim, daí já começa o brasileiro com derrota. É o que a gente falou, é muito cedo também, é uma rodada só. Pode ser que o próximo jogo do o São Paulo vai lá, mete uma goleada e dê uma baixada na poeira. Mas eu acho que ele se precipitou muito. Primeiro o time dele já pegar o São Paulo com toda a história, toda a trajetória de sucesso dele. Eu jamais queimaria meu nome, minha carreira. Ele deu um tiro no pé, né? Foi no espelho. Ele podia dar muito certo, como podia dar muito errado. Dá pra usar o exemplo do Zidane, por exemplo. Infelizmente ele tá dando errado, na base do Real. Dá pra usar o exemplo do Zidane. Com certeza o Zidane, pelo status que ele tem de ídolo do Real, se ele quisesse brigar por uma posição de técnico desde o início do Real, talvez ele conseguisse. Só que pra quê? Ele não precisava disso. Foi lá, começou na base do Real e agora tá aí, perto de conquistar uma Champions League com o Real Madrid. Então, outra, né? Outra. Então é uma coisa que talvez faltou pro Rogério Ceni. Acho que ele, não sei se faltou humildade pra ele ou se ele já se achava... Falta sempre humildade pra ele. Ou às vezes alguém da diretoria também ficou, não, você é o cara certo, você é isso, você é aquilo, vai, lógico, você aceitou porque ele quis. Talvez um momento de desespero, né? Porque o São Paulo já vem mal faz um tempo já. Então, num momento de desespero, vamos resgatar os heróis do São Paulo pra dar uma cara. É verdade. E não aconteceu, né? Só que nessa de não acontecer, você vai queimando suas cartas na manga, né? Então... foi como o Lugano, desculpa, né? Que também veio pra ser a salvação de São Paulo. Não salvou nada. Eu acho que também até a questão do Rogério é um pouco também do mercado de técnicos que a gente falou, né? No caso do Cuca. A gente olha pro mercado de técnicos hoje não tem o que fazer. Então deve ter pensado, vamos pegar o Rogério, que pelo menos é da casa, do que pegar um outro que vai... Pegar um outro que vai ficar 2, 3 meses e a gente vai ter que mandar embora de novo. Até esse negócio dos técnicos é tão complicado que campeões brasileiros esse ano, técnicos campeões brasileiros, parece que só tem 3 nesse campeonato brasileiro, né? Que é o Cuca, Autori e tem mais um que eu esqueci. Mas parece que são só 3 técnicos. Acho que é o Abel. Então, são 3 técnicos. E 20 times, só 3 técnicos já foram campeões. Então, pra você ver que tá complicado. Tá sem opção. É bom por um lado que isso vai tendo uma renovação. E também eu vi que a idade média de técnicos diminuiu, caiu, né? Diminuiu 4 anos, 4 ou 5 anos diminuiu. Então é uma coisa boa, né? Porque tu vai renovando, mas ao mesmo tempo limita. Mas quem
paciência de esperar. Ah, no Brasil é complicado. Técnico tem vida curta É. no Brasil. E só pra encerrar o São Paulo também tinha uns jogadores que eu nunca vi na vida. Ontem tinha um jogador lá que eu nunca tinha visto na vida, foi jogar lá. Eu não sei de onde que o São Paulo tira jogador, porque é complicado. E faz tempo que o São Paulo não contrata jogador bom, né? O único, na verdade, foi o Lucas Prato. Sim. Que acho que também só saiu do Atlético porque o Fred tava jogando bem lá, o Atlético não liberou. sairia. Se não, mas tá bom, né? Fazer o quê? O outro time paulista, o Santos, perdeu do Fluminense também. O Santos também que já veio mal desde o Campeonato Paulista e perdeu do Fluminense agora. Saiu, acho que chegou a tomar 2-0 do Fluminense e depois ainda fez um gol, mas o Fluminense garantiu a vitória. Então, e continua uma fase do Santos, pelo jeito. O Santos não foi 2-0, tava 1-1 e o Fluminense fez um gol de pênalti. E mais um, né? 3x1. foi 3x1. Foi 3x1 Depois... e o Santos empatou. Mas assim, o Santos eu acho que dos 4 de São Paulo foi o que teve um resultado mais... Equilibrado? Não equilibrado, mas adverso, assim, que jogou melhor que o Fluminense verdade. e não conseguiu o resultado. Tanto que foi muito questionado o pênalti, se foi ou não, o pênalti no Henrique, né? Mas o Santos jogou bem, finalizou mais, teve mais posse de bola, chegou mais perto de virar o jogo, só que não aconteceu o resultado. O Fluminense soube aproveitar, né, as oportunidades assim, que teve. O Santos foi melhor, na minha opinião. O Santos foi melhor no jogo. E acho que não é nada pra torcida do Santos ficar preocupada e tal. Né? Jogou bem, o time jogou bem, assim. Foi um jogo movimentado, bastante gol. E acontece. Derrota acontece. O que mais sentiram fora, né? O que mais sentiram foi o pênalti, né? Que foi questionável. Na minha opinião, foi uma falta que fora da área o juiz daria. Eu acho que não foi. Eu acho que nem foi pênalti, nem Ele falta chuta seria. o pé do Henrique. Eu achei que ele pega o pé do Henrique. Então eu acho que... Tem juiz que marca, tem juiz que não. É aquele famoso lance que, né? Não tem critério. Não tem... Então se a gente não consegue chegar a um consenso, não dá pra questionar o juiz. Mas né? o Dorival reclamou bastante também na coletiva depois do jogo, de um lance no final do... Não sei se ao certo foi bem no final do jogo, mas num escanteio do Santos. Ele reclamou de um pênalti, assim, o zagueiro do Fluminense empurrou o atacante do Santos. Ele reclamou bastante desse pênalti, nem tanto do que o juiz marcou, né, que marcou pro Fluminense, mas ele reclamou de um pênalti não marcado. É um pênalti que poderia ter empatado o jogo, né? Então... E agora, quem sabe a CBF está tentando essa questão de profissionalizar mais a arbitragem, vai ser todos os jogos agora terão equipes fixas, né? São equipes pré-definidas, que é o mesmo bandeirinha, o mesmo juiz, né? E no final do Brasileiro, quem errar menos, o grupo ganha R$500 mil. Dividir entre os 4, né? Eu acho que é muito bom isso, porque tá terrível feio. a arbitragem brasileira. Tá feio. Ontem mesmo no jogo entre Avaí e Vitória, teve um pênalti escandaloso pro Avaí. Não sei se vocês chegaram a ver, mas foi escandaloso. O juiz não marcou. Assim, coisa de, pênalti claro. Assim, não sei o que acontece. A gente não passa uma rodada sem ter 2, 3 jogos que são escrachados, né? Mas, sabe, eu entendo, lógico, né, é inadmissível, mas, a arbitragem não é profissional no Brasil. O cara, ele tá apitando o jogo no final de semana, segunda ele volta, ele sei lá, professor, ele é advogado, não é nada, né? Assim, ele não tem uma profissão de ser árbitro por de isso, futebol. Por isso que é importante a CBF fazer isso mesmo, que Valorizar, estão propondo, né? Já não faz muita coisa boa mesmo, então... Já não faz nada, né? Não, o que problema a do CBF futebol faz? brasileiro já não é profissional desde da entidade que comanda o futebol. Aí como que você quer que os times... Difícil. O cara não tem garantia nenhuma, ele vai... Às vezes ele faz o que é mais fácil ali, né? O que vai causar menos... Exato. Impacto. E só queria ressaltar aqui o jogo da Ponte Preta, né? A Ponte fez 4-0 no Sport. Ponte que veio mordida do Paulista, fez 4-0 no Sport. E me salvou no Cartola.
Eu coloquei vários jogadores da Ponte, inclusive o Nino Paraíba. Foi o que mais pontuou. Foi o que mais pontuou. Só que eu fiz, acho, 62 no Cartola. Nossa, mas você apostou na Ponte? Eu pensei, porque a Eu Ponte coloquei tava um jogando jogador em da casa. Ponte bolão também. eu coloquei que foi empate, que ia ser empate, Ponte Esporte, mas o jogo que mais quebrou minhas pernas foi Bahia e Atlético Paranaense. Não, Sim, nossa, o quem jogo que esperava? mais quebrou minhas pernas foi o jogo do Corinthians no Cartola. Quebrou de todo mundo, né? Mas eu imaginei, a Ponte ia jogar em casa, perdeu o Campeonato Paulista. Achei que e o time da Ponte tava bem, assim, ia jogar contra o Sport também, então. Falando Mas Deus só dei sorte. uma coisa que eu não entendo, por que o William Potker foi jogar no Inter? Com toda a visibilidade que ele tinha, ele foi querer jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, eu não consigo entender isso. Boa pergunta. Não dá pra, eu não consigo entender isso. Eu acho que qualquer time na Série A contrataria ele vai escolher um time. Ele ia pro Corinthians, né? Mas assim, o Porque Corinthians tá tem o fora do dom. Brasil, O Corinthians né? tem o dom de não conseguir contratar ninguém. E não sei o que aconteceu, né? Enfim, foi um rolo lá que ele foi escalado. Foi no escalado né? da Tava Copa do combinado, Brasil. tava combinado. Como que os caras vai. É Não que sei o que A Ponte aconteceu. Preta Não foi tava. sacana, né? Então, mas não dá pra saber, né? Das vezes faltou Olha, também a mas vamos comunicação. falar, mesmo a Ponte Preta tendo escalado ele, devia ter contratado. Ó, foi eliminado da Copa do Brasil e não tem o cara pro brasileiro. É verdade. Entendeu? Então, É verdade. é umas coisas assim. Eu acho que não deve ter sido só isso. Acho que o Corinthians deve ter usado isso como desculpa, porque o Potker estranho, é é estranho. um jogador muito bom que pro Corinthians ia Mas cair eu ia como uma ver o luva. ego do Corinthians, entre aspas, viu? Já tava tudo combinado. O Corinthians cedeu o Luca pra Ponte Preta. Tinha todo O um Iago. acordo. O zagueiro. Também, viu? Depois chega na hora, coloca o cara pra jogar. É complicado, Cadê mas palavra, né? Putz. Mas também não sabe como foi esse acordo, né? Então. Um acordo, você não põe pra jogar. Da diretoria do Corinthians, assim, nessa parte de contratação, não dá pra esperar muita coisa, então não sei se foi o erro total, assim, da Ponte, assim. Vai saber o que aconteceu, né? Até porque a gente já viu o Corinthians tentar contratar o Drogba, né? A gente tem Jô, pô. Jô. Pra que Drogba? Tem o Jô aí, ó, mas fazendo sim. gol em todo mundo. Mas esse negócio do Potker é complicado mesmo. Mas assim, agora, na situação que tá o brasileiro, quem contrataria ele? O São Paulo não iria contratar ele só para disputar o brasileiro agora, porque até tem jogadores na posição. O Corinthians, talvez, o orgulho ferido aí, não ia mais contratar. O Santos não tem dinheiro. O Palmeiras tem muita gente já. Então, Mas você sabe se o Santos não tem dinheiro? não tem. Mas tem vários ele outros. deve ser caro, mas não deve ser Não, caro. Tem vários Deve outros ter times que outros times. contratariam. Pô, pensa, Cruzeiro, O próprio Atlético Cruzeiro, não. Fluminense. Flamengo também, acho que é o Vasco, coitado, não O tem Vasco. ninguém. Não, Vai mas jogar a Série A pelo Vasco. esse jogar- ano. Esse ano. Não, ele fica até o final do ano só, depois já... Aí vai pro Inter ano que vem. Ou ele deve estar ganhando muito dinheiro no Inter, ou não sei. Ou ele deve estar achando que ele vai ser o herói do Inter pra subir, Salvar pra ser o Inter. campeão da Série B. Também tem essa, né? Mas se não subir também fica feio. É. Apesar que acho que sobe. Ou se, viu? Começou bem, né? Assim, então, subir, sobe, né? Só precisa saber se vai ser subir campeão ou aquela subida, né? Subir igual o Vasco. Que é o time grande, quando cai, a obrigação é ser campeão, né? É. Então, se não é campeão, é complicado. Só pra gente falar dos outros jogos, alguns jogos, né? O Flamengo empatou com o Atlético Mineiro, né? 1-1. São dois os times favoritos também, né? Ao Foi Campeonato equilibrado, Brasileiro. né? 1 a 1, acertei o balão. E o Grêmio fez 2-0 no Botafogo também. E é isso. Acho que hoje o programa foi longo, né? Rendeu bastante assunto. E o 15 de Piracicaba vai estrear no dia 21, domingo que vem, contra o São Paulo do Rio Grande do Sul, no Campeonato Brasileiro Série D. E o 15 ainda tá aí formando o time, né? Fechando o time. Mas a gente vai acompanhar. É isso, a gente fica por aqui. Felipe, obrigado pela sua presença aqui. Eu é que agradeço pelo espaço concedido. E se eu puder dar um recado rápido, a Atlética, a gente costuma falar, a gente é em 15 membros na diretoria, mas assim, a Atlética ela é da universidade, ela é dos alunos, é de todo mundo, então não tem esse negócio de fulano faz parte da Atlética e tal, então a gente quer o apoio realmente de todo mundo, assim, né, nos campeonatos e tal, porque, é de todo mundo, é nosso, então tá forte e é só o começo, tem muita coisa vindo por aí.
O time do coração da Atlética é a universidade, né? É a universidade, exatamente. E a gente ainda vai receber outras pessoas da Atlética aqui também, Sim. né? Pra gente conversar sempre. A gente vai estar acompanhando também o trabalho de vocês. Então é isso, a gente fica por aqui. Como sempre, né? Se você quiser acompanhar as nossas redes sociais, acessa lá o facebook.com/tvunimap, o YouTube também, /tvunimap, e o nosso site tvunimap.com.br. Até semana que vem, tchau!